Já trabalhei com revelação fotográfica, comecei como atendente. Interessante que eu não distribuía currículos, as pessoas vinham e me convidavam. E eu estava na Neiva Centrofoto e eu recebi o convite para trabalhar na Assembleia Legislativa. Então eu fui trabalhar com um deputado, ele via que eu tinha iniciativa e ele precisava ali de uma atendente que organizasse a agenda dele. Então depois que eu tive essa oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa, eu descobri que eu queria muito mais, que eu não queria estar simplesmente atrás de um birô organizando a agenda para a demanda, no caso da Assembleia. E eu fiz trajetórias totalmente distintas. Eu vendi doces, eu trabalhei com política, eu trabalhei com fotografia e eu tive uma outra oportunidade de trabalhar com um ramo totalmente diferente, que era pneus. Então assim, era um mercado totalmente novo para mim, desconhecido, mas eu tive uma liderança, eu costumo dizer assim, eu não tive um chefe, eu tive um líder. Apesar de que ele, para que todo mundo assim saiba como o trabalho, era aquele que pegava no pé. Era aquele que por 5 minutos te mandava pra casa, porque tu tinha atrasado 5 minutos. E várias vezes eu ficava anteriormente, né, pensando, nossa, esse cara é muito radical, não pode ser assim. Mas pelo contrário, chorei pelas dificuldades que encontrei, por aquele chefe ser pé no saco. Mas aquilo ali me fez crescer e me fez pensar, eu quero ser mais. Então eu aprendi com a rigidez dele. Eu aprendi que realmente se o horário são 8 horas, eu tenho que estar 5 para as 8, eu não tenho que estar 8 horas. Eu aprendi que a gente tem que servir sem limite. Porque quando Deus nos diz assim, somos servos, a palavra é servidão mesmo. Então não é simplesmente você fazer, sirva ao próximo. Como diz a frase, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então ele foi um grande líder para mim, ele me ensinou muito, ele me colocou no meu limite. Quando eu achava que eu não ia aguentar, eu buscava força dentro de mim e dizia, pensando comigo, eu vou mostrar para ele que eu sou capaz. Então eu estive presente nessa empresa por 2 anos, foi um período maravilhoso, foi no meu auge dos meus 20 anos e que me ensinou muito. Me ensinou que eu posso ser muito mais do que aquilo que te puseram a fazer. Então após isso eu tive uma oportunidade, eu fazia faculdade de turismo e eu tive uma oportunidade junto a um amigo de infância de abrirmos uma agência. Eu já saí, era para o outro, para abrir o que seria nosso. E aí fomos desbravar esse novo mercado turístico. E através desse mercado turístico eu tive a oportunidade de conhecer o meu esposo Eduardo. Em uma das viagens que a gente costumava fazer para conhecer os territórios, porque quando a gente conhece, a gente fala com propriedade, tudo aquilo que a gente conhece. Por isso que é o maior investimento que a gente pode fazer, o conhecimento. Não se limite àquilo que te coloca. E aí eu conheci o Eduardo, isso há 11 anos, e minha vida mudou radicalmente. Em 6 meses eu estava casada, constituímos uma família. E quando nós decidimos nos unir, nós não tínhamos nada planejado. Tínhamos apenas uma certeza, que eu tive a confirmação de Deus que ele seria realmente o meu companheiro. Então, quando decidimos e tomamos essa decisão, minha mãe sempre me apoiou. E ela disse, minha filha, vai com Deus. Nós viemos. E eu cheguei na família dele de paraquedas, porque ninguém conhecia a minha história, quem era a Liana. Minha sogra me recebeu, chegamos aqui, morei na sala dela por 2 anos. Ela foi uma grande mãe, porque ela se desfez da sala dela, do conforto dela, para receber uma mulher que o filho dela tinha escolhido para constituir uma família. Mas sempre sonhei. E eu dizia ao Senhor, eu dizia, Senhor, Tu sabe dos meus sonhos. Sabe qual era o meu desejo, gente? Uma casa que eu pudesse receber meu pai e minha mãe quando viessem me visitar. Era a única coisa que eu pedia a Deus. Mas Ele me deu muito mais. Ele me deu, glória a Deus, a nossa casa, a nossa família linda, abençoada, e nos deu a oportunidade de estar crescendo hoje com a Lacqua di Fiori, porque Eduardo tem a sua trajetória como um brilhante, né? Ele começou no CNI também com uma trajetória brilhante, crescente. Ninguém começa de cima, todo mundo inicia realmente, tem que construir uma base para poder construir seus degraus e assim a gente subindo. E a Lacqua di Fiori nasceu da seguinte forma: eu queria chocolates.
Então nem sempre a gente tem aquilo que a gente quer. E Eduardo descobriu que a Lacqua di Fiori, ela é mineira, ela é uma indústria na época que tinha 32 anos, ou seja, ela tinha quase a minha idade. E nós tivemos a oportunidade de participar de um treinamento de franqueados, o qual Maria Eduarda era muito pequenininha, eu não pude ir o primeiro dia, o Eduardo foi e ele chegou todo entusiasmado. Como eu não tinha vivido aquele momento, eu não estava tão entusiasmada como ele. Para nascer o entusiasmo, a gente tem que se dar a oportunidade de conhecer. Como uma fruta que a gente saboreia, se a gente não experimenta, a gente nunca vai saber se é bom. E aí no segundo dia eu tive a oportunidade de ir e fiquei assim, vislumbrada. Muito fantástico. Como é uma produção, como nasce do bruto, como nasce de uma história, um produto que desperta emoções. Eu costumo dizer que perfume não é cheirar, é sentir, é sentimento. E a Lacqua di Fiori faz isso. E ela despertou em mim aquilo. Então no final desse curso nós tivemos um sorteio que tinha 2 páginas, 3 páginas e quando sorteou era um dos últimos. Eu disse, Edu, eu acho que a gente não ganhou não. Mas ali veio a confirmação, era a confirmação de Deus. O sorteio foi Eduardo Molina. E foi o perfume que eu tinha escolhido, se chamava Diva. Era maravilhoso, era um body splash maravilhoso e ele acompanhava um iluminador, um hidratante iluminador. Ele foi feito para a data de Dia das Mães. E ali eu vi que foi a resposta de Deus. Porque o caminho que a gente escolhe, que a gente acha que é, não é. A gente tem que ouvir a voz de Deus. E eu falei para ele, meu amor, é pra gente. Vamos investir na Lacqua. Então, 2012 e 2018 são 6 anos. E não foi fácil. E quem disse que seria fácil? Todos os dias cativando um novo cliente, cativando a nossa equipe interna, porque nós temos 2 equipes. Nós temos os clientes internos e os clientes externos. Mas primeiro temos que cuidar dos internos. Nossa família, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho. Quando isso vai bem, a consequência é o resultado do teu trabalho. E assim se resume a minha história da Lacqua di Fiori.